Glória a Deus. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Abra sua Bíblia mais uma vez no livro do Gênesis, capítulo de número 37. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Deixa eu pôr para cá. Meus irmãos, quero ensinar meu agradecimento a Deus por cada um dos irmãos que estão presentes aqui, cooperando conosco, adorando a Deus juntamente conosco. E pela noite de ontem, meus irmãos. Para quem não esteve presente ontem, confesso a vocês que eu vou falar algo que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Você perdeu. Momento de comunhão. Esteve uma psicóloga aqui conosco, trazendo uma boa palavra ao nosso coração. Fizemos uma dinâmica aqui maravilhosa. E consequentemente teve os momentos ali de comunhão, né? Sentando sobre a mesa, se alimentamos. Os irmãos começaram a cantar uns corinhos aí, começaram a brincar. Demos risadas, né? Tivemos algumas trocas. E eu confesso que o meu coração se alegrou muito, né? Estava conversando com algumas pessoas especificamente, mas eu fiquei observando, né? E eu sou grato a Deus, porque eu creio que em momento como este nós temos que continuar preservando e conservando. Quem não quer que nós tenhamos comunhão com os outros, quem não quer que nós tenhamos intimidade, proximidade e ver a edificação como corpo, é Satanás. Esse tipo de sentimento ou ressentimento é Satanás que tem. Mas quando há unidade, comunhão, as coisas fluem naturalmente. E foi algo edificante. Falo para o irmão Domingos e a nossa irmã Helena que eu já estou contando para esse mês de janeiro a abertura, viu? A abertura de janeiro que se passou foi uma bênção. O encerramento ontem foi top. Agora a responsabilidade está sobre os vossos ombros, hein? Se virem. Pois o retorno em janeiro tem que ser da mesma proporção. Amém? E eu creio que Deus vai continuar dando graça no nome de Jesus. Temos as nossas lives nas segundas-feiras, a qual está sendo de grande edificação, né? Teve um casal abençoado que participou. Estou falando de novo isso, porque foi uma bênção ouvi-los, né? Foi uma bênção ouvi-los. E a temática estabelecida. E eu creio que nessa segunda-feira é sobre comunicação, né? Às vezes eu falar bom dia, parece que o bom dia é um tapa na cara, né? Mas eu vou falar bom dia, mas você falou um bom dia daquele jeito que eu sei, eu te conheço. Não é assim? Aí está se perdendo a comunicação, a troca um com o outro. E amanhã nós vamos estar naquela live. Fique atento no grupo da igreja. Você que de repente não está e quer participar, entre em contato com a diaconisa Thaís, que é a minha esposa, a missionária Patrícia. Nós vamos inserir você no grupo da igreja. E você vai pegar lá o link, vai clicar no link, vai falar assim, participar. Você coloca para participar, dá uma boa noite e seja edificado em nome de Jesus. Podemos ter qualquer tipo de idade, irmão. Nunca é tarde para aprender. Não é verdade? O que não podemos permitir é perder a nossa casa. E você não irá no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu quero que você aplauda Jesus bem forte pelos casais desta igreja, pela obra que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quem encontrou, diga amém. Livro do Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 5. Que diz assim a parte A. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Repita após mim, pois a sua Bíblia pode ter alguma interpretação diferente aí. Interpretação não, perdão. Tradução diferente. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. José teve um sonho. Ufa. José teve um sonho.
e contou aos seus irmãos. Aos seus irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero falar nesta manhã sobre etapas, lugares, momentos, ambientes, a qual Deus permite que nós estejamos inseridos. Na vida de todo cristão, haverá momentos e ambientes a qual o Senhor quer nos ensinar, aonde o Senhor quer nos lapidar, aonde Deus quer trazer uma edificação. E eu vou mais além. Falando com Deus em oração, Deus testificou no meu coração. Ambientes e momentos revela quem nós somos, como estamos diante daquilo que se apresenta dentre nós. Porque uma coisa é eu falar que estou bem, glória ao nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, com as coisas caminhando tudo bem, com as coisas seguindo em paz e segurança. Porque a minha casa é edificada, meus filhos sobre o redor da minha mesa, como diz o salmista, né? E as coisas caminhando como eu espero, como eu aguardo. Dura coisa é quando nós nos encontramos olhando para aquilo que nós estamos lutando para conservar, alcançar, viver, ele não está de maneira ou de acordo como nós esperamos. Isso mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso ser, a nossa maneira de se expressar, de viver, de andar. Sabemos que o nosso Deus, Ele nos sonda e nos conhece, como foi louvado, e Ele sabe perfeitamente como está o nosso coração. Mas isso nos dá liberdade, isso não nos permite a viver, ou agir, ou atuar mediante aquilo que nós estamos enfrentando e passando. Verdadeiramente, é falado, ministrado continuamente, até neste altar, essa semana mesmo eu ouvi, que nós somos algo ou alguém quando estamos sozinhos. E de fato isso é uma verdade. Mas quem é nós em meio às adversidades? Quem somos nós em meio aos conflitos? Há momentos ou lugares que nós somos postos à prova. Qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa posição? Será que de fato o nome de cristão está vivo em nós? Ou será que nós vamos dar desculpas ao resto da nossa vida? Dando justificativa, transferindo para o outro lado, para o outro, o porquê daquela ação, o porquê daquela atitude, o porquê disso ou daquilo. Temos que ter a consciência que ninguém tem culpa de nada. Ontem na porta da igreja saindo, fiz uma brincadeira com a minha esposa, que ela tem uma mania, um costume, de quando ela quer fazer algo, está transitando, fazendo alguma coisa, ela pega assim, ó, pega aqui, vai fazendo aqui, vamos embora, vamos fazendo. Aí eu olhei para a cara dela, olhei quem estava dentro da igreja ainda, como as coisas estavam acontecendo. Eu falei, ela não vai embora agora, mas ela quer colocar algo na minha mão, ela quer fazer que eu faça alguma coisa por ela na hora, no momento dela. Aí eu falei brincando para ela assim, olha, vigia, nós estamos na frente dos irmãos, temos que manter a aparência, senão eu vou voar no teu pescoço. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o decorrer dessa semana não foi fácil para nós. Além de lidar com algumas situações que eu glorifico a Deus que ela entende, eu também tenho que lidar com as questões da minha própria casa. E eu vi que o princípio da semana para ela, na empresa dela, no dia a dia dela, estava já desgastando ela. E quando ela proferiu uma palavra para mim que eu não concordei, eu já rebati logo de cara. E nós fomos dormir, acho que na segunda-feira à noite. Acordamos na terça-feira, Deus me incomodou. Meu servo, não age assim. Calma. Se alguém está perdendo equilíbrio, você não pode perder também. Você tem que fazer diferente. E
Eu não falei nada, irmãos. Uma vez por mês, ela tem que ter a semana inteira, ela tem que ir presencial lá em Berrini, lá no Morumbi trabalhar. E aí as crianças, semana de prova, aquela correria, cliente para atender. Falei, Jesus, me ajuda. Aí consegui fazer tudo aquilo que era preciso fazer. Peguei o carro, fui lá para Berrini. No caminho parei, comprei algo que eu sei que ela gosta. Negão, irmão, vigilante. Coloquei no carro. Quando cheguei na porta, falei, ei, meu, que hora que você vai sair? Não, já estou saindo, estou aqui na correria. Já para ganhar também, né, irmão? Como é a entrada, como é a saída, quem está por perto. Vigilância. Ela, estou por aqui. Eu falei, aonde? Aonde por quê? Vim te buscar. Mentira. Nossa, se você tivesse me avisado que você ia me buscar, eu tinha descido com o meu time, eu tinha que te apresentado, eu tinha mostrado para pessoas você. Nossa, por que você não me avisou? Que eu vim fazer uma surpresa. Eu vim cuidar de você. E eu vi que quando ela entrou no carro, ela me abraçou, ela quis até chorar. E ela disse assim, obrigado por ter cuidado de mim. Não é somente sobre mim, as minhas questões, os meus problemas, aquilo que eu tenho que lidar. Também tem outro. E é desumano da minha parte eu transferir para o outro o que eu estou vivendo no momento presente. Na verdade, eu como homem, como cabeça, como provedor, eu tenho que estar sensível a este momento para também prover na vida dela o acalanto, o cuidado, a preservação a qual Deus quer que ela também passe frente e viva na vida dela. O momento presente que nós estamos enfrentando não pode moldar quem nós somos. Repita comigo, o momento que estamos enfrentando não pode moldar, adulterar quem Jesus está me tornando. Você carrega um nome que está acima de todos os nomes. Sobre a tua vida, há alguém que te escolheu, que te chamou, que te separou, que acreditou em você enquanto ninguém acreditava. Ninguém lhe dava crédito algum. Mas teve alguém que do seu alto sublime trono olhou para mim, olhou para você e disse: vou confiar o meu nome, a minha pessoa, e eu sei que Ele vai honrar a sua fé em mim. Há uma expectativa no céu sobre a tua vida. Aqui na terra, as pessoas perdem a expectativa em nós, pois falhamos, tropeçamos, estamos fadados ao erro, ao tropeço, à queda. Mas no céu não. Oh, aleluia. Às vezes podem olhar para nós e dizer: não serve mais. Para mim não vai trazer benefício algum. Mas Deus dizer algo para você nesta manhã. Tem alguém lá no céu que é dono de tudo e de todas as coisas, que ainda está olhando para você, para você, para você, para você, e fez um projeto. Nós fazemos investimentos, nós colocamos expectativa, mas quando Ele põe, quando Ele coloca, Ele se responsabiliza. Então você pode ter certeza que o projeto dele a teu respeito não vai se frustrar. Mas o jovem, no ímpeto da sua mocidade, por volta dos seus 17 anos, com a influência do amor do seu pai, e com a manifestação deste amor para com os demais, fez ele ter uma responsabilidade, sem o seu pai lhe pedir. Ele ia apacentar as ovelhas do seu pai com seus irmãos mais velhos, filho de Zipa, de Bila. E ao retorno ele contava tudo para o seu pai. O pai, aconteceu isso, Judá fez isso, fulano fez aquilo.
E os seus irmãos, sabendo que ele trazia as más notícias para os seus pais, já começou a ficar com o pé atrás. Porque quem gosta de fofoqueiro, irmãos? Quem gosta de leve trás? Quem gosta de disse-me-disse? Mas dá para entender José. Sabe por que dá para entender José? Porque José tinha 17 anos. José era um adolescente. No mundo de hoje, 17 anos faz até filho. Mas biblicamente, irmão, é muito novo. Está começando a vida. Está aprendendo. Agora uma palavra para você, homem maduro, mulher madura. Já chegou a hora de aprender, sim ou não? Até quando vai continuar no mesmo erro? Até quando vai continuar nas mesmas faltas, na mesma falha? É compreensível José se precipitar com a sua boca. É compreensível José falar mais do que deve. Porque não somente ele falou mais do que devia, trazendo a má notícia, como diz o texto, para o seu pai. Deus o visitou. Deus lhe concedeu um sonho. E trouxe para ele uma alegria muito grande no seu coração. Aonde, quando ele acordou, ao sentar à mesa, ele já quis compartilhar o sonho. Olha, tive um sonho. Eu vi um feixe, mas outros feixes amarrados, e o meu feixe era maior. Os irmãos já estão com o pé atrás porque ele era fofoqueiro. Os irmãos já estavam com o pé atrás porque ele era linguarudo. Os irmãos já estão com o pé atrás porque o pai já o amava mais do que os demais, porque é o filho da sua velhice, é o caçulinha. E até hoje, provavelmente uma das minhas irmãs pode estar sentindo, vai assistir depois. Elas falam: você está assim porque você é o caçula, a mãe sempre passa a mão na sua cabeça. É engraçado, né? Que vocês têm um problema até hoje, e o caçula, por incrível que pareça, dá menos. Não é que eu não dou menos. Mas falam que o caçula é o queridinho, né? É o mimadinho. E ali, os seus irmãos já com o pé atrás, ele tem audácia. O desequilíbrio, porque ao flor da idade, fala mais do que deve. Falou: tive um sonho. O sonho foi este. E o seu pai olhou, nego velho, perdão pela expressão, experiente, vivido, conhece as coisas espirituais, já entendeu. Uma coisa é o meu desejo, o meu sentimento, o meu amor pelo meu filho mais novo. Outra coisa é o próprio Deus se revelar em propósito da vida dele. E agora ele teve outro sonho, e não se conteve. Já viu que já teve um burburinho, já viu que já trouxe um desconforto, mas teve outro sonho. O sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Fez com que ele se colocasse numa posição de superioridade, que não precisava ser espiritual para entender, ao ponto que seus irmãos, Judá, Rubem, já compreenderam o mistério, já começaram a compartilhar. Está se achando? Está se vangloriando? Está achando que vai ter domínio sobre nós, que é melhor do que nós? A pessoa que é mal resolvida consigo mesma, ao olhar o sonho do outro, se sente incomodado, se sente incomodada. Mas aquele que é espiritual, sabe o trabalhar de Deus, quando vê um sonho ou a realização do mesmo na vida de alguém, você pode ter certeza que quando você compartilhar, você vai ver um sorriso genuíno e verdadeiro. E essa expressão não tem como enganar, irmãos. Uns anos atrás eu li um livro, Expressão Corporal. Meu Deus, que coisa linda. E eu faço uso daquelas informações até hoje. Você sabia que um sorriso genuíno não tem como se conter, ou esconder, ou querer projetá-lo, se de fato não está saindo de dentro do seu íntimo, do seu coração? Porque cada uma tem uma formação no seu rosto, mas tem pontos específicos. E esses pontos, quando ele é de interesse, de coração, e é expressado para fora, ele se manifesta.
E qualquer pessoa vai ter um senso e a observação de ver que de fato a pessoa está se alegrando com a tua vitória. Ela está se alegrando com a tua vida. Ela está contente com as suas realizações. Ou, no caso de José, o projeto que Deus começou a manifestar. José não sabia o meio, a forma como Deus queria realizar esse sonho. O desfecho, o propósito do sonho, Deus revelou. E que seria? José será grande, terá autoridade, as pessoas se curvarão, ou seja, respeitarão o que está sobre a vida dele, o que é na vida dele. Mas jovem não soube lidar com a informação, seus irmãos não absorveram bem a informação, mas estava tudo no projeto de Deus. Por quê? Porque fez com que eles fossem arrancados, porque se dependesse dele, ele não sairia da casa do seu pai. Sim ou não? Não sairia. Ele ia permanecer no mesmo lugar. Mas ali o sonho fez que os seus irmãos tivessem uma ideia do inferno, humanamente falando. Mas quem disse que foi o diabo ali? Foi o próprio Deus permitindo que aquilo pagasse no coração dos seus irmãos, para que pudesse introduzir, direcionar José para o propósito que Deus começou a revelar em sonhos na sua vida. José, seguindo o seu dia a dia normal, tentando absorver ou enxergar alguma informação sobre os seus irmãos, se deparou com os seus irmãos já arquitetando um mal contra a sua vida. Mas a Bíblia Sagrada diz que toda ferramenta preparada não vai prosperar. Toda língua que se levante em juízo, nós condenaríamos. Enquanto o irmão estão maquinando, vamos matar, quem melhor do que nós? Um caçula, o menor da casa. Como que vai governar? Como que vai reinar? Como vai ter autoridade sobre nós? Ele não. Quem sabe olhou para o primogênito e disse: é você o lugar, é você a escolha de Deus, é você o projeto de Deus. Porque o homem tem uma percepção, o homem tem um julgamento, o homem tem um entendimento, mas quem tem plano, quem tem projeto é Deus. Quem escolhe é Deus. E eu quero dizer algo de Deus para a tua vida: há uma escolha celestial sobre o teu espírito. Obrigado. E essa escolha não vai mudar. O ambiente ficou infavorável para José. Agora tem uma cisterna vazia. Pega o seu irmão e arremete ele lá dentro. Já era para ter ocasionado para ele algum dano, por tamanho da cisterna, por ela estar vazia. Algum mal já poderia acontecer com ele. Se tempos atrás, a minha sogra num banquinho desse tamanho, estendendo roupa, que ela é alta já, né? Aí desse tamanho, ela subiu para estender roupa, ela caiu, quebrou o pulso. Um homem aqui da Vila da Lila ficou preso em torno de 40 anos. Saiu da cadeia, foi atravessar a Valdemar Carlos Pereira, nessa avenida que aqui estamos. O chinelo Havaianas quebrou, tropecou, caiu, bateu a cabeça na guia e morreu. Não sofreu a morte do Carandiru, não sofreu a morte de facada, de brigas lá dentro da cadeia, não sofreu a morte, o transtorno aqui, mediante os males que ele causou aqui na região. Morreu por causa de um chinelo, um tropeço. José foi lançado numa cisterna e não sofreu dano algum. O mais velho sentiu um peso: opa, matar não podemos. O sangue dele sobre nossas mãos, não podemos. Tira ele daí. É os midianitas, os ismaelitas, está vindo uma caravana. Vamos vendê-lo como escravo, pegamos até um dinheirinho.
matamos aqui um animal, derramamos de sangue nessa túnica que o pai lhe deu e apresentamos ao nosso pai. E ele vai viver o seu sonho para longe de nós. O ambiente dentro da sua casa, o ambiente no meio da sua parentela, foi necessário Deus tirá-lo para viver um projeto e um propósito maior. Às vezes você fica preso a ressentimento, a tantas coisas no meio da sua família, sendo que a maior coisa que você deve fazer é permitir viver o projeto de Deus. Como, pastor? Orando a Deus para que Deus trate dessas feridas, desses traumas, dessa complexidade dentro do teu coração, e você possa seguir em diante para viver o projeto de Deus na sua vida. Porque vai te aprisionar. E há momentos que ele precisou sair da casa de Jacó. O ambiente ficou insustentável por causa da inveja, dos ciúmes, do desconforto. E agora ele é vendido como escravo. Pensa que ele perdeu o projeto? Pensa que ele não sentiu saudade do sonho? O Senhor falou, o Senhor disse comigo, não foi coisa da minha cabeça. Cadê meu pai? Como meu pai está? Porque já não tinha mãe, agora também não tem a presença do seu pai que o amava. Mas ele abaixou a guarda, ele mudou quem ele era, ele cresceu. Porque quando ele chega na casa de Potifar, vivendo um outro ambiente, ele se deparou com o trabalho, com o serviço. Agora ele não ficava fiscalizando o trabalho dos seus irmãos, agora ele estava colocando a mão no trabalho, agora ele estava servindo. E Deus era com ele. Porque independente do ambiente, o projeto não cessa. Repita comigo: independente do ambiente, eu não posso deixar de ser o que o Senhor quer que eu seja. Porque ele saiu da casa do seu pai, o sonho permaneceu sendo o mesmo. Entrou na casa de Potifar para servir, para trabalhar, e lá a mão de Deus, diz o texto, era com ele. Ele trabalhando, servindo. Sabe o que gerou? A atenção. Porque quando você começa a atuar, ser atuante, quando você começa a trabalhar, exercer para aquilo a qual você foi designado, porque aquele que vai ter autoridade, ele primeiro aprende a respeitar uma. Deus concede somente autoridade para nós quando aprendemos a respeitar uma. Não vai pensando que você vai falar mais alto, que você vai gritar, que você vai ter autoridade. Não vai. A autoridade concedida do céu, de Deus para a tua vida, só te alcança quando você entende, compreende e respeita a autoridade que Deus confiou ao outro. E ele estava lá, servindo. Chamou a atenção. As pessoas que também estavam ali viam que ele era diferente. Ele tinha alguma coisa diferente. Tanto que agora ele começou a atrair a atenção não somente dos serviçais, não somente dos servos de Potifar, que é homem de exército, homem de linha dura. Agora sua esposa começou a observar para ele diferente. Mas esse jovem é diferente. Ele tem algo diferente. Não foi uma vez que ela foi atrás dele, trancou e tentou agarrá-lo. A Bíblia diz que na verdade ela ficou à espreita, procurando legalidade contra ele. A Bíblia diz que o adversário da nossa alma, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, procurando que ele possa tragar. Hoje você venceu, como diz a palavra de Deus. Basta cada dia o seu mal, mas amanhã é outro dia. Amanhã o inimigo da nossa vida vai se levantar continuamente para destruir o projeto de Deus na sua vida. Porque o único que pode impedir o projeto de Deus não é os irmãos de José, não é a mulher de Potifar, somos nós mesmos.
E ela perseguindo ele. Chegou um momento que ela colocou ele contra a parede. Avançou sobre ele. E o que ele fez? Cumpriu o que Tiago disse. Fugiu da aparência do mal. Ele não fugiu do mal. Ele fugiu da aparência do mal. Billy Graham um dia foi questionado numa entrevista dizendo: se uma mulher linda, atraente, ficasse com o senhor dentro de um quarto, qual seria a sua atenção, a sua atitude? Billy Graham, conhecido como um dos maiores evangelistas, pregadores do nosso tempo. Sabe o que ele disse? Provavelmente eu cairia. Todo mundo ficou perplexo com a resposta. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele reconhece as suas limitações. Ele não diz que não tenha. Ele reconhece aonde é o seu limite. Quer ver um homem de Deus prosperar? É quando ele sabe quem ele é, aonde está o seu calcanhar de Aquiles e o que ele faz diariamente para não deixar se levar, para vencer essa adversidade. Eu não vou me permitir entrar no quarto com a mulher, porque se eu entrar, tem possibilidade de eu tropeçar. Sou homem. O que eu faço? Já não entro no quarto com aquela mulher. Você sabe onde está a sua fraqueza. Você sabe aonde vai te desestruturar, te instabilizar. O que eu devo fazer, pastor? Foge dos gatilhos. Evite ter ações e atitudes de se colocar num ambiente que vai fazer você fraquejar. Quando José não teve saída, ele correu, perdeu a capa, perdeu as vestes, mas não perdeu o nome que estava sobre ele. Não perdeu a integridade que ele carregava consigo mesmo. O ambiente dentro do seu lar fez ele sair, ser humilhado, ser exposto. O ambiente no seu trabalho trouxe a ele a atenção, o mau desejo do outro para com ele e também acusações. Perceba que ambientes a qual Deus permitira que José fosse introduzido ou estivesse, trouxe ele somente danos. As benfeitorias são rasas, pequenas. Porque uma vez ouvindo um sábio contemporâneo, que ele afirmava: quem espera nessa vida viver dançando, vai se deparar com guerras. Não espere dançar. A vida foi feita para guerrear. A vida é mais formada por caos do que êxito, alegrias. Isso é projeção humana dos nossos sentimentos. O próprio Jesus já nos alertou sobre isso. No mundo tereis aflições. Está no plural? Eu não vou enfrentar uma hoje aqui na minha casa e amanhã está tudo certo. Eu vou ter continuamente aflições. Eu vou se deparar continuamente com adversidade, conflitos, questões pendentes. Por isso que o texto diz: basta cada dia o seu mal. Hoje deu tudo certo, glória a Jesus. Amanhã eu já não sei. Eu já tenho que me preparar para o amanhã. Mas para isso, eu não posso perder a minha essência. Eu não posso deixar de ser que Deus chamou que eu venha a ser. José estava lá, sendo agora acusado, preste para ser condenado. E colocou em prática o que o primeiro ambiente trouxe para ele como edificação. O que será que o primeiro ambiente trouxe para ele como praticidade no segundo ambiente?
No primeiro tem um jovem de 17 anos, falando mais do que não deve. Talvez seus irmãos tropeçar, fale para a edificação, traz para perto, oriente, instrua. Que a Bíblia diz, quando você corrige um irmão, você ganha ele. Não, ele pegava informação e ficava. Teve um sonho, ele pegou o sonho e teve outro sonho. Deixa eu entrar num adendo aqui, ó. Pare de falar o projeto, o sonho de Deus para quem não deve. Fecha a tua boca. Você pensa que as coisas vai, agora Deus vai fazer, agora Deus vai operar, Deus vai agir. Aí quando você menos espera, um precalço se apresenta, um levante se vem, uma luta se apresenta, as coisas começam a dar tudo para trás. Por quê? Porque não aprendeu com os processos da vida. Primeiro ambiente, ensinou José a ser prudente e fechar sua boca. O segundo, sendo acusado, oprimido, condenado, apesar que é uma condenação para a morte, aquela ação, aquela atitude, diante da afirmação da esposa de Potifar. Mas Potifar sabia a esposa que tinha, e sabia quem era José. Era para ele ter sido morto, irmão. Sabe quem foi? Foi preso. E você vê José dobrando seu joelho, questionando Deus do sonho. Você vê José colocando Deus contra a parede, dizendo o porquê da vida, porquê comigo, só comigo, mas porquê? Meu Deus, olha A, olha B, olha C, olha D, somente sobre mim, só eu que passo por isso. Quer uma boa nova ouvir de Deus na sua manhã para o teu coração? Quer ouvir uma boa nova de Deus? Da mesma forma que Deus falou com Elias, hoje Deus fala com você. Não só sobre você. Não é somente você que está tendo o privilégio de passar por isso. Não é somente você que está passando por essa situação. Tem gente que já está passando, já passou, ou coisas piores, mas está dando glória a Deus do que você. Por quê, pastor? Entendeu que por causa do outro, ele não poderia deixar de ser quem Deus estava forjando dentro dele. Mas não adianta a gente passar pelo processo, pelas provações, pelas guerras. Nós temos que aprender. E como nós sabemos que aprendemos? É quando Deus permite uma situação semelhante, porque Deus permite, ou às vezes nós mesmos, por falta de vigilância, pegamos com a nossa própria mão uma prova. Mas independente de qualquer situação, sabe o nosso posicionamento? Já passei por isso lá atrás, eu não vou passar de novo. Eu não vou passar de novo. Se Satanás outrora me viu blasfemando, murmurando, questionando, dentre essa provação, ele vai encontrar um coração de um verdadeiro adorador. Se lá atrás ele viu alguém questionando, se entregando, desistindo, pensando em parar, olhar para trás, agora ele vai encontrar alguém na brecha, orando mais, se aplicando mais, se santificando mais, mas dizendo: ninguém me inquietes mais. Por quê? Hoje eu trago a marca de Cristo na vida. Aprende com o erro. Estamos propícios e vamos errar. O que não podemos é permanecer no mesmo erro, ter as mesmas atitudes, ter as mesmas ações. Pare. Sai desse estado, cresça. Cresce. Uma coisa é José com 17 anos. Outra coisa é José com 20 e poucos anos. Já passou pela casa do seu pai. Já sabe que é o sentimento de inveja, de ciúmes. Já sabe que em toda situação ele tem que fechar a sua boca. E agora, o que vai fazer José? Fiz nada. Mas meu Deus me justifica. Vai ser preso. Mas ele aprendeu que ao invés de ele falar para o sonho se realizar, estou eu parafraseando, tá?
O negócio é trabalhar. Além de eu fechar a minha boca, eu não posso deixar de trabalhar. Por quê? Porque eu vi. Quando eu fui vendido como escravo, entrei na casa de Potifar, a mão de Deus estava sobre mim. E aonde eu colocava minhas mãos, aonde eu colocava a planta dos meus pés, o Senhor era comigo. Vai ser lançado no cárcere, tudo bem. Mas por que tudo bem? Por que esse menino não muda? Tá tudo bem. Só sei que eu não adulterei. Só sei que eu não toquei na mulher do meu Senhor. Só sei que eu não cobicei aquilo que não era meu. Eu tenho um sonho. Deus falou comigo. Eu estou aqui, mas eu sei quem é comigo. Lá estava ele. Como, pastor? No cárcere. Interessante que lá, onde ele para estar, com seus pés atados, suas mãos atadas, ele também aprendeu a servir. Sim ou não? O carcereiro mal olhou para ele e falou: opa, ele é diferente. Ó, tem uma chave aqui, que é das cadeias aqui, ó. Tá nas tuas mãos, ó. Agora você vai ajudar a administrar aqui dentro, ó. Mas eu sou preso. Você é preso, mas você é um preso diferente. Sabe por que isso? Porque o ambiente não pode mudar quem você é. O ambiente não pode mudar quem você é. Aquilo que você passa, aquilo que você vive, aquilo que você sofre, aquilo que você sente por causa de A, de B, de C, não pode mudar quem você é. Quem Deus quer que você seja. Quem me ouve, diga amém. Você não pode mudar. Sou filho de Jacó. Meu avô é Isaac. Meu bisavô é Abraão. Mas eu estou aqui e sei que Deus me chamou para servir. Mesmo estando no lugar que eu não quero estar, eu vou servir. Mas vou servir dando o meu melhor. E a autoridade constituída foi entregue nas suas mãos. Toma. Porque você sabe que é servir. Com a boca fechada, você cumpre com aquilo que Deus tem na sua vida. Toma. A chave das cadeias dos cárceres está nas tuas mãos. Você pode estar em qualquer ambiente, mas se Deus te der o acesso, a chave nas tuas mãos, isso aqui é profético, hein? Quem crê toma posse. Você pode estar vivendo o pior momento da tua vida, pode estar em qualquer ambiente da tua vida. Se Deus te der a chave, o acesso, aonde Deus te estabeleceu, Deus vai te prosperar. José na casa de Jacó estava longe do sonho. José na cisterna estava longe do sonho. José na casa de Potifar está mais perto, mas ainda está longe do sonho. E José na prisão, agora acabou. A condenação dele é para a morte. Ele está mais perto do sonho. Você está entendendo? Os ambientes mudam, mas o projeto de Deus também se aproxima. Quanto mais aprovação você passa, quanto mais adversidade você enfrenta, e você não muda, você não sai daquilo que Deus está forjando dentro de você, mais perto você está daquilo ao qual Deus tem para a tua vida. José recebeu não uma visita, mas 2 condenados. Um era copeiro e o outro era padeiro. Tiveram sonho e foi ter com ele, ó, logo o rei dos sonhos. O sonho é este, a interpretação é esta, o desfecho é esse. Um morre, o outro volta a servir o faraó. Como é que é? Um morre e o outro vai servir faraó. Porque aquele que interpreta o sonho tem autoridade de profeta. Agora ele aprendeu que nessa posição, tendo discernimento, o entendimento, a interpretação sobre a sua vida, o dom de Deus sobre a sua vida,
Ele não pode se precipitar com a sua boca. Ele não pode falar as mesmas coisas que os demais falam. Ele tem que ser diferente. No cárcere tem ladrão, tem homicida, tem tanto tipo de diversas pessoas. Mas ele permaneceu, sendo o mesmo que Deus estava forjando. Porque infelizmente é assim também. Deus está nos levando para o próximo da promessa, e dentro daquilo que nós estamos enfrentando, nós te permitimos se deixar levar. Pastor, você está sendo radical? Não estou sendo radical. Tem música que não edifica e ponto. Aí no ambiente que você está inserido, você se deixa se permitir levar pela música que está sendo colocada? As conversações que estão naquele ambiente muda também a sua maneira de falar, para você ser descolado também, para você poder ter a troca e o convívio, o relacionamento com aquelas pessoas? Não, irmãos. Seja quem Deus quer que você seja, onde Ele permitir que você entre. Você não pode ter variações de quem você é. As variações que você pode se permitir ter é de transformação, é de mudança para melhor. Não ser influenciado. Mas está no cárcere, e do cárcere agora ele é introduzido diante de dois homens, e ele diz palavra que nem todo mundo quer dizer. E eu tive a experiência nessa semana com uma irmã que veio nos visitar numa quarta-feira aqui. Deus falou para ela: você vai ter que suportar um dia mau que está vindo aí. Está vindo um dia escuro, tenebroso, um tempo de lágrima, de dificuldade. Mas Deus está dizendo que você vai suportar, que Ele vai te ajudar. Não se desespere, pois a paz que excede todo entendimento vai prosperar no teu coração. Ela disse: amém, pastor. Passou uma quarta, ela não veio. E nessa quarta que se passou, ela veio aqui na casa de oração. E ela disse: pastor, posso falar com o senhor? Eu falei: pode, filha. Quarta-feira eu não vim para o propósito, porque minha sogra ligou. Meu esposo saiu do trabalho, passou na casa dela, deitou no sofá. Minha sogra, pensando que ele estava dormindo, foi chamá-lo para vir para casa. Ele estava morto. Pastor, eu estou aqui de pé porque eu lembrei da palavra que Deus falou comigo. Aquela palavra veio imediato, quando minha sogra falava, a palavra de Deus veio no meu coração. Eu não sei como eu estou de pé, eu não sei como eu estou cuidando do meu filho, eu não sei como eu estou seguindo com a minha vida, mas eu creio na palavra de Deus na minha vida, e eu vou suportar. José virou para os seus parceiros de cela e disse: um morre e o outro volta. Que palavra, hein? Que palavra. E no outro dia assim sucedeu. Mas quando aquele estava regressando para a frente de Faraó, ele disse assim: olha, lembra de mim quando eu chegar diante de Faraó. Porque a expectativa nossa é de que as pessoas tenham retribuição, ou tenha reciprocidade, é a melhor palavra para ser dita. Você não morreu, você está vivo. Agora que você está chegando diante dele, lembra de mim. Lembra de mim. Quem tem sonho, irmão, escute aqui, olha para mim, por favor. Quem tem sonho, quem tem projeto de Deus na vida, não fica refém de pessoas. Pessoas são um canal de bênção, mas não fica refém. Como assim, pastor, refém? Faça, sirva, dê o seu melhor, mas não fique contando que o que você faz hoje, as pessoas têm obrigação de amanhã fazer por você. Porque você vai estar sujeito a sofrer decepções.
Por quê, pastor? Porque ninguém deve nada a você. Ninguém é obrigado a fazer nada por você. Pastor, e por que eu tenho que fazer? Porque Deus confiou isso a você. O projeto de Jesus foi morrer por nós, sim ou não? Quem foi servido com a morte de Jesus? Quem foi servido com a morte de Jesus? Você fez alguma coisa para alcançar a sua salvação? Você fez alguma coisa para alcançar essa divina e bendita salvação? Mas alguém teve que morrer, se entregou por amor a você. E sejamos sinceros, quanto nós temos faltado e falhado com Ele? E agora, quando nós fazemos algo a alguém, achamos que as pessoas têm obrigação para conosco. Ninguém tem obrigação a nada. E agora eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer? Não, continua fazendo o mesmo. José permaneceu no cárcere, com a chave nas mãos, servindo o carcereiro. Escute, a tua recompensa, o teu galardão vai vir de Deus. Vai vir de Deus. Não é do copeiro, não é do padeiro, não é do carcereiro, não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do irmão, não é da irmã, não é do pastor. O seu galardão, a tua recompensa vem daquele que te chamou e te diz: não mude por causa do ambiente, não mude por causa de pessoas. Sirva, faça a sua parte e deixa que eu me responsabilizo com um sonho na tua vida. Não mude. Não deixe de ser, de fazer o que Deus confiou a você que você possa fazer. Isso aqui é privilégio, irmãos. Vinícius, você está jantando, não importa. Preciso atender, preciso servir, temos que ter equilíbrio. Sim, mas eu preciso exercitar o que Deus confiou nas minhas mãos. Eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus confiou na minha vida para eu fazer. Porque se eu não fizer, Deus coloca outro que faça e faça melhor. Porque ninguém é substituível. Eu aprendi de um pai na fé e eu volto a falar de novo aqui. Sofra nós, mas não pode sofrer a obra de Deus. Pastor, sofra nós. A obra de Deus é sofrimento, irmão. É árduo, Jesus sofreu. Nossos pais da fé sofreram. Por que você acha que nós, no dia de hoje, não iremos sofrer? Vamos fazer a obra de Deus, ó, em paz, tranquilo. É sofrimento, é aflições, é adversidade, é momentos e ambientes ao qual nos fere, mas todavia estou servindo, estou adorando, estou me aplicando e crendo no sonho, e crendo no projeto, e crendo no propósito, e crendo naquele que me chamou, está se responsabilizando por minha vida. É atormentado por um sonho. O tempo se passou, mas o tempo de Deus chega. Repita comigo: o tempo de Deus, ele chega. Chega ou não chega? Olha para a tua vida. Quem sabe tempos atrás você vivia algo, você passava por algumas questões. E onde você está hoje? O que você está vivendo hoje? Onde a psicóloga ela disse aqui: seja grato em todo o tempo, que é a temática de ontem. Quando você se deparar com aquilo que faz chorar, gemer no momento presente, lembre-se daquilo que você viveu, que você tem, que você está alcançando, que você vai ter motivo para ser grato a Deus. O problema é que nós invertemos a ordem. Nós somente questionamos aquilo que não temos e deixamos de enxergar o que Deus já tem feito em nosso favor. Olhe, José foi lembrado. Tem um que interpreta sonhos. Tem um que consegue decifrar.
Tem um que tem uma inteligência, uma capacidade diferenciada. Traz a mim. A interpretação é essa, o sonho é este. Estou voltando para o lugar que eu tenho que estar. Porque o ambiente que nós estamos inseridos, aquilo que nós estamos enfrentando, às vezes faz nós pensarmos o que nós estamos vivendo no momento presente já é o suficiente, mas não é. O que o senhor está dizendo, pastor? Não se acomode. Uma coisa é você aprender, uma coisa é você saber passar pelas provações, uma coisa é você conseguir crescer diante da adversidade. Mas quem te disse que é para você se acomodar com ela? Hein? Quem te disse que é para você se acovardar, se acomodar e achar, não, isso aqui para mim tá bom, é o suficiente, sendo que o sonho, o projeto de Deus é além do que você está vivendo hoje. Uma coisa é Deus não quer que você e eu murmuremos, questionemos, olhamos para trás, retrocedemos, desacreditamos. E outra coisa é continuarmos crendo, perseverando e enxergando o que os demais da nossa volta não enxergam. Não perca a tua visão, não perca o teu alvo, não perca o sonho, o projeto que Deus enxertou dentro de você. Só depende de você. Só depende de você. Só depende de você. Quer alcançar? Quer viver? Quer chegar? Se coloca sobre seus pés. José se apresentou. José foi escolhido. Inventaram um cargo que na época não tinha. Foi colocado como governador do Egito. Agora, ele se depara com algumas situações. Que situações é essa, pastor? As nações vizinhas têm que se apresentar diante dele. Por quê? Porque a fome está chegando. E a provisão só vem de um lugar. A provisão só vem de alguém. De Faraó. Vem de quem? Quem está representando Deus? Os seus irmãos falam para os seus pais, pois o seu pai te orienta. Vai lá na região. Vai lá. Quando chega lá, José não se apresenta de primeira. Questiona os seus irmãos onde está Benjamim. Manda trazer Benjamim. E depois José se revela quem ele é. Você é José? É, eu sou José. Mas um José que é prudente na sua fala. Um José que aprendeu a servir, que aprendeu a amar, independente da situação, independente da circunstância. José que aprendeu a perdoar. Um José que também foi condenado, apontado. Eu sou José, mas eu sou José que passou por ambientes, por lugares, enfrentou pessoas, que me fez chegar até aqui. E sei o que eu sou hoje. Eu sou José, mas um José segundo o coração de Deus. Um José que entendeu e hoje vive o sonho, o projeto de Deus. Que vai nos matar? Que vai nos lançar fora com fome? Não, traga nossos pais. Nosso pai. É um José que vai cuidar de vocês. Porque eu não deixei de ser quem Deus quer que eu seja. E eu tenho que ser amoroso. Tenho que perdoar. Tenho que servir. Por isso, pode chamar o papai. Vamos todos sentar sobre a roda da mesa. Vamos ter o nosso momento de comunhão. Porque eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Por isso, nesta manhã eu convido a você a fechar os seus olhos. E se permitir que essa palavra fale ainda mais ao teu coração.
que você está enfrentando hoje, passando hoje, não vai destruir ou deixar que você deixe de ser o que Deus quer que você seja e viva. O que você está enfrentando hoje não é o final do teu caminho, da tua história, daquilo que Deus tem reservado para você. Muito pelo contrário. Está fazendo você sangrar, está fazendo você chorar, está fazendo você gemer. Mas escute, está te introduzindo para mais perto do milagre do sonho de Deus na sua vida. O sofrimento diante de Deus não nos destrói, não apaga, apenas nos aproxima do projeto de Deus na nossa vida. Pastor, quando o senhor está gemendo e chorando, o que está acontecendo dentro de você? Eu estou sentindo tudo isso, mas eu aprendi que é um Deus que cuida de mim e vai permanecer realizando os seus sonhos, os seus projetos a meu respeito. O que eu não posso é perder a visão, perder a direção e desistir daquilo que Deus tem para comigo. Eu estou pregando aqui para algumas pessoas que compreenderam e entenderam que o que você está enfrentando hoje é Deus te ensinando alguma coisa. O que você está passando hoje é Deus te introduzindo para mais perto daquilo que Ele tem reservado para a tua vida. O que você está enfrentando hoje é Deus colocando expectativa em você, dizendo: o projeto vai acontecer, permaneça. Permaneça. Chama esse jovem aqui. Qual é o seu nome, filho? Samuel. Você estava sentado ali e eu via sobre a tua vida uma semente